Meu nome completo é Evandro de Oliveira. Eu nasci na Tijuca. Os meus primeiros passos em futebol, começou na Praça Soares Pereira, onde eu estudava, depois saía bater uma pelada. Conheci um rapaz por nome de Fernando Guedes Correia Gondim. Ele jogava no Juvenil do América nessa época. Aí aos 18 anos, ele me levou lá para o América. Eu disputei o campeonato de 1950 pelo América. Em 51, eu fui para o Flamengo. Em 1951. E aí joguei no Flamengo. Em 1951, no Juvenil, até inclusive joguei com o Amarílio, que ele veio daqui de Recreio, foi para o Flamengo naquela época também. Eu conheci ele lá no Flamengo. Aí disputamos o campeonato, que por sinal teve até um episódio triste com esse rapaz, viu? Nós fomos convocados para a seleção de amador. No primeiro treino no campo do São Cristóvão, aquela seleção de 1952 que foi a Helsinki, no primeiro treino no campo do São Cristóvão, ele se machucou. E foi ali que começou o problema daquele rapaz. Depois de 1952, eu estive no Flamengo até 53. Mas naquela época era muito difícil, que o treinador era o Flávio Costa. E tinha muitos profissionais naquela época de Rubens, Dequim e Pavão. Eu cheguei na época do Garcia, do Garcia Pavão, Bigói Pavão. Depois veio aquela época do Jadir, Dequim e Jordão. E eu fiquei ali naquela expectativa de ser contratado, mas infelizmente o Gemo de Almeida, que era o treinador, falou: Evandro, não vai dar para te contratar, porque tem muito zagueiro aí e não vai dar para você. Eu fui trabalhar na faculdade. O Fernando era acadêmico nessa época de medicina. Ele vieram jogar uma partida em Muriaé, ele me chamou: Evandro, eu vou te levar para você jogar essa partida lá em Muriaé. Falei: eu vou, você não estou fazendo nada, vou lá. Aí viemos, jogamos em Muriaé. O pessoal do Nacional pediu para mim ficar aí. Mas eu era funcionário da faculdade naquela época. Voltei para o Rio, o Fernando falou comigo: Evandro, terminando o seu contrato da faculdade, é melhor você ir para o Nacional. Aí eu fui para o Nacional. Isso foi em qual ano? Em 1952. Eu joguei essa partida pelo Nacional contra o Unidos. O Unidos veio aí o Unidos na quarta-feira seguinte veio jogar contra o Operário. Me chamou para mim vir jogar. Aí eu vim jogar essa partida. Foi a primeira vez que eu fui a Cataguases. O Evandro, para mim, foi um grande zagueiro, que ele era um zagueiro que pegava mesmo, entendeu? Inclusive, aqui no Flamengo, ele fez boas partidas, né? E jogou até, aí, acho que em Belo Horizonte, teve no Cruzeiro, e teve no Operário. Então, acho que teve no Manufatura, né? Então, é um cara viajado. E eles viram ele lá em Leopoldina, era guarda no hospital lá. Não sei se ainda é. Agora está no César, né? Era gente boa mesmo. O Jaci Lopes, na época, o Operário ia fazer uma excursão em Caratinga. Me convidou para fazer a excursão, eu fui com eles, né? Voltei, faltava uma semana para o Carnaval. Ele queria que eu ficasse, eu falei: não, eu vou voltar para Patrocínio, depois do Carnaval eu volto. Quando terminou o Carnaval, eu ia sair o campeonato da Zona da Mata. Eu fiquei naquela indecisão: mas será que eu vou para Cataguases ou vou disputar pelo União de Patrocínio? Resolvi vir para Cataguases. Foi onde eu conheci Cataguases. Já tinha conhecido, porque eu joguei e gostei do pessoal, gostei muito da cidade, porque aliás foi o que mais me amarrou, foi a cidade, né? E naquela época, você sabe, Cataguases era uma cidade muito boa. Era aquela época do Jaci Lopes, do Zé Lamin, do Dirceu Matos, e seu Emílio Xavier, entende? E muitos outros também, né? E o futebol naquela época não tinha televisão, não tinha televisão. O futebol naquela época era sensação no interior. Então era muito motivado naquela época. Todo mundo ia para o campo, porque era a única diversão que tinha no interior naquela época.
Aí já foi 53, começou o campeonato. O futebol naquela época todo mundo gostava, no interior todo mundo, que era a única diversão que tinha. Resultado, dali eu fiquei uns tempos no Operário. Depois, você sabe, futebol no interior tinha aquela época de dispensar, faltava dinheiro, vamos diminuir o elenco, sabe? Então aí eu ficava naquele negócio. Quando o Operário me dispensava, eu ia para um outro time. Quando o Operário melhorava, eu voltava para Cataguases. E fiquei nessas condições. Assim. E nesse período, eu estava constantemente em Cataguases, porque quando o Operário melhorava, eu voltava para Cataguases. Quando foi em 1956, eu estava no nido de Itapiruna, dormindo. Inclusive quem era o dono da tinturaria era o doutor. Você deve conhecer um que trabalha com Haroldo. Ele estava em Itapiruna nessa época. Eu estava deitado lá na tinturaria dele. Ele apareceu um emissário do Cruzeiro procurando um zagueiro. Ele ia buscar no Rio um zagueiro. Aí o doutor falou assim, leva esse aí, ó. Tá dormindo, o doutor falou, leva esse aí. Aí o Fialho Pacheco, que era o diretor na época, parece que estava com um pouco de preguiça. Aí eu não vou no Rio, não. Ele me deu a passagem. Eu nunca tinha andado de avião, rapaz. Nossa, já que problema. Aí fui lá para o aeroporto de Itapiruna. Até na hora de embarcar foi a maior dificuldade. Eu nunca tinha ido ao aeroporto, nunca tinha andado de avião. Mas fui, peguei o avião, rapaz. Primeira escala foi Maiuaçu, a segunda Caratinga. Eu cheguei em Belo Horizonte. Estava o pessoal do Cruzeiro esperando, mas eles estavam esperando um figurão do Rio. Aí o Fialho estava lá, o rapaz, esse aí. Me levaram para o Barro Preto. Cheguei lá, por sorte minha, tinha o Dirceu e o Elma, que de Leopoldino, que jogavam no Ribeiro Junqueira. Mas estavam também fazendo um teste lá. Eu falei, já melhorou. Porque tinha o Genivaldo também, que jogou no Rio Branco, Nacional de Rio Branco, depois também estava jogando aqui. Aí eu falei, bom, pelo menos eu encontrei conhecido. O treinador era o Ayrton Moreira, irmão do Zezé Moreira. Mas eu joguei uma partida pelo Operário, lá em Juiz de Fora contra o Tupi. Até nós empatamos esse jogo, o Ayrton tinha visto eu jogar. Aí, quando o jogo era à noite, no campo do América, na Alameda. Estava no vestiário, pegou a camisa e jogou. Toma, você vai entrar jogando. Eu falei, você vai entrar jogando. Eu tô aqui, eu vou nessa, né? O jogo era contra o Democrata de Sete Lagoas, no tempo do GG, Caixinha no gol. Tinha Bertolo, que foi pro Vasco depois. Aí começou o jogo, aí eu cheguei lá, entrei no campo, batendo bola. Sorte minha que eu tinha o Elmo disse, e o Pereco falou, joga o que você sabe, aí me deixou mais à vontade. Mas por sorte minha, eu até fiz uma partida, pra mim foi boa, como estreia foi boa. E eles gostaram. Gostaram, eu falei, mas eu vou voltar para Itapiruna. Não, nós vamos te contratar, nós damos uma passagem, você vai para Itapiruna e você volta. Nasci na beira do campo Manufatura. E nessa época, Manufatura, o Evandro jogava lá. Era um grande zagueiro, aliás, um dos melhores, porque entre os 22 melhores jogadores de Cataguases, com certeza o Evandro jogaria tranquilamente numa seleção dos melhores de todos os tempos. O Evandro sempre com uma massa muscular muito grande, né? Um cara forte, e era um zagueiro firme mesmo. Então o Evandro dava prazer, porque naquela época o Evandro, tipo assim, você via no Evandro um jogador profissional, porque era uma pessoa muito dedicada ao esporte também. E até hoje é sempre falado nos barzinhos, nos lugares, na vida cotidiana, o Evandro é sempre citado. Eu, por exemplo, tive o grande prazer de ver o Evandro jogar, porque eu era moleque, mas um grande ídolo, a gente vê lá e fica marcado pra gente. O Evandro foi um dos meus grandes ídolos também e um dos bons zagueiros de Cataguases em todos os tempos. Eu vim para Itapiruna, joguei mais uma partida pelo Unido.
Unidos. Não voltei mais, rapaz. Não voltei mais. Aí fiquei rodando por aí. Jogava num dia num time, jogava no outro, jogava no outro, jogava num dia. Um dia eu estava jogando no Ipiranga de Carangola, outro dia eu estava jogando em outro time aqui da região. Eu estava em Carangola, o rapaz falou comigo assim, ó, mandaram um recado para você de Belo Horizonte para você retornar para o Cruzeiro. Falei, eu? Aí ele me levou de caminhão, rapaz. Aí fui para lá. Cheguei no Cruzeiro e falou, você sumiu, rapaz, você ia fazer o contrato, você sumiu, você não voltou mais. Mas eu estava sem time na época e fiquei em Belo Horizonte, fiquei no Cruzeiro. Terminou o campeonato, começou as partidas amistosas. Já não era o treinador mais o Ayrton, já era o Danilo Alvim, que foi príncipe Danilo jogou no Vasco. Por sinal, jogou uma bola que nunca vi igual. Ele me botou no time. Botou no time, por sorte minha, eu entrei no time jogando bem. O time fez uma excursão à Bahia, eu fui. Fez uma excursão à Vitória, eu fui. Mas o meu medo naquela época era o seguinte, eu terminar na sarjeta. Porque eu não acreditava muito em futebol. Minha vontade era arranjar um serviço, tá compreendendo? Que eu tivesse uma certa garantia para ter uma velhice tranquila. E eu estava sempre preocupado com aquelas coisas, jogando futebol porque precisava, dependia para viver. Mas meu objetivo era arranjar um serviço. Aí eu estava em Lafayette um dia, sem clube, inclusive, estava machucado. O Rubens apareceu em Lafayette e levou um time que ele trabalhava no banco. Levou um time lá, falou comigo, Evandro, eu vou te levar para Cataguás de novo. Aí me trouxe para Cataguás, me trouxe para Ubá, depois me deu dinheiro, nem dinheiro eu tinha, me deu dinheiro para me vir para Cataguás. Quando eu cheguei em Cataguás, o Itaci falou comigo, Evandro, eu vou te levar para o Manufatura, porque naquela época ele era o ídolo do Manufatura, naquela época. Chegou lá, ele me levou para o Manufatura, eles me deram um serviço, até eu comecei no algodão hidrógrafo, comecei trabalhando na Manufatura e fui ficando. O Itaci saiu, mas eu continuei no Manufatura. Que por sinal foi um dos melhores momentos da minha vida. Trabalhando, comecei a trabalhar, carteira assinada, era o meu objetivo. Em 1961, me mandaram embora. Aí eu consegui entrar na Força Luz. Nessa época eu jogava no Operário, jogava no Flamengo. Jogava no Operário, fazia uma partida no Flamengo. Aí joguei umas partidas pro Flamengo. Comecei a trabalhar em um bar. Por lá eu fiquei, né? Depois vim para Cataguás, depois também fui dispensado da Força Luz. Vim para Leopoldina e arranjei um emprego na empreiteira Carlos Pires. Fiquei por aqui, né? Trabalhando. Depois voltei para o Rio. Entrei para Guarda, uma empresa por nome de SEG, e fiquei nessa empresa. Evandro, jogador que eu vi jogar em Cataguás a primeira vez atuando pelo Patrocínio de Muriaé. Forte, jogou no Rio de Janeiro, mais tarde tomei conhecimento que ele foi campeão carioca de júnior, naquela época era juvenil, mas era o júnior de hoje, jogador de 18 até 19, 20 anos. Ele e o Amarílio, que foi o maior centroavante da Zona da Mata de todos os tempos, e foram campeões cariocas jogando pelo Flamengo do Rio de Janeiro. O Evandro é um zagueiro que eu jogava de lateral direito e jogava também de central, mas a sua posição mesmo, que ele rendia mais, o seu físico ajudava muito, era zagueiro central. Foi um dos melhores, juntamente com o Haroldo Pereira e o Rui Pereira, que jogaram em Cataguás e que eu vi jogar. O Evandro, se não ficou no Flamengo, foi porque foi fatores extracampo, que ele não quis, porque ele tinha tudo para jogar futebol profissionalmente, e um zagueiro de muita categoria, de muito físico, e tinha confiança no seu futebol. Trabalhando muito, trabalhei muito tempo no Rio, mas voltei de novo para Leopoldina, que o Ibrahim nessa época era do hospital, me chamou para trabalhar na portaria. Eu vim. Mas um dia eu fui no INSS, falei, meu Deus, eu vou ver meu tempo de serviço com ele. Aí eu olhei,
já dava para dar entrada, dei entrada no INSS, dei entrada para aposentadoria. Em 1994 eu aposentei. Em 1953, o Operário tinha um time muito bom na época. O time era Luiz Careta, eu e Peri Valsa, Otim, Valfrido e Jaú. Haroldo, Rubens, Celcinho, Tuto e Amora. Uma grande equipe. Né? Grande equipe, realmente. Essa equipe fez uma excursão, ganhou de todos os times na região, inclusive de Valadares para cima, nós não perdemos um jogo. Uma das grandes épocas do Operário também. Agora, nessa época, existia muitos jogadores bons em Cataguases, tanto no Flamengo, tanto no Operário quanto no Flamengo. O Flamengo, por exemplo, tinha um jogador que eu era adversário, mas admirava muito, Fernando Rossi. Mas muito mesmo. Jogava, eu falei, esse rapaz tem um futebol maravilhoso. Fernando Rossi. Tinha outros jogadores bons também, mas o Fernando era o jogador que mais me agradava. Agora, em Cataguases teve um jogador que eu acho que, durante o tempo em que eu estive por lá, se chama Wilson. Nunca vi coisa igual nessa rede. Qual que era a posição dele? Médio volante, o Wilson. Esse jogador era maravilhoso. Flamengo. Jogava no Operário. E tinha o Tuta também, que esse, sem comentário, né? Você chegou a morar junto com o Tuta lá no... Nós morávamos lá em cima, lá na Rua do Pombo, ali, lá no campo do Operário em cima, onde tinha os transformadores. Tinha um negócio muito bom ali atrás da rodoviária ali, né? Tinha também. Ali tinha negócio do Jaú fazer ali né? Fazer um negócio do Mocotó ali, que era um caso sério. Tinha um cabaré também ali. Tinha também ali atrás do campo do Operário. E cabaré trabalhava bem, né, o pessoal? E muito, e muito. Mas eu vou falar uma coisa, o Flamengo também teve um time muito bom, na época do Buriti, o Napoleão. Quer dizer, você já foi em 79, quer dizer, eu até posso, às vezes, até cometer injustiça em não citar outros grandes jogadores que o Flamengo teve também. Como o Operário teve, por exemplo, quer ver, o lateral esquerdo igual o Jaú, é muito difícil de encontrar. Jaú, muito difícil de encontrar. Um jogador igual Haroldo, por exemplo, jogador versátil, jogava em diversas posições e jogava bem nas posições que jogava. Quer ver um outro grande jogador que teve em Cataguases, o Rui, irmão do Haroldo. Agora, depois dessa safra, teve uma safra muito boa, que era a safra, por exemplo, do Fernando Papagaio, do Almir Cambota, o próprio Cici Zagueiro também, irmão dele, muito bom também. E tinha lá a época do Pércio também. E quer ver, olha, sem cometer injustiça, Manufatura tinha o Milton Bororó, o Felipe, o Pedrinho na ponta direita, o Juvelino centroavante, que apesar de não ser muito técnico, mas era artilheiro, era o homem que fazia os gols da equipe. Então fazia muita falta. E outra coisa que tinha uma direção muito boa, que Deus que eu tenho em bom lugar, é o Odaldo Lessa. Era um homem que gostava de futebol. Então ele dava muito apoio naquela época. Eu encerrei a minha carreira fazendo a última partida que eu fiz, foi pelo Tombense, em Tombos. Eu trabalhava lá, eu estava trabalhando na Cobol nessa época, eles me chamaram para jogar uma partida, eu joguei, depois eu nunca mais joguei futebol. Parei e graças a Deus eu consegui o que eu queria. Uma das coisas que marcou a minha vida foi Cataguases. Porque eu gosto muito da cidade. Cataguases tem muito a ver comigo, porque eu gosto demais da cidade. Melhor partida foi Flamengo e Operário. Flamengo de 2-1, eu joguei de back central esse dia. Estava jogando na minha posição, zagueiro central. Ganhamos o jogo. E a pior partida foi no Operário. Um dia eu pedi para ser substituído porque não estava bem. Evandro já se vão muitos anos, né? Mas a gente tem muita lembrança. Uma das peripécias do Evandro foi no jogo da Operário e a Dengue, parece, no campo do Operário. O Evandro, quando nós saímos do vestiário, o Evandro já saiu exaltado e exaltou lá com o árbitro, não lembro o nome na época. Sansão. Era Sansão mesmo. Parecia que o moço também era louco.
O moço punha um apito na boca, ele soprava aquele troço que chegava a zoar na cabeça da gente. Um monstro de um homem danado. E eu sei que eles se desentenderam, o Sansão falou com o Evandro, cala a boca, o Evandro falou com ele, não cala a boca não, pode me expulsar. Eu falei, então você está expulso. O Evandro ficou muito bravo. Antes de entrar em campo? Antes de entrar em campo, porque tinha ali naquele dia, tinha craques, né? Tinha craques até da Copa de 70, que era o Brito, tinha... Foi uma partida que eu não ia jogar, mas o Zé Pinto pediu para mim lá, por efeito moral, para dar força aos companheiros, eu fui, fiquei na reserva. Mas o Sansão era o árbitro dessa partida. Quando ele veio e pediu para os reserva ficar do outro lado, que naquela época lá atrás da cerca, eu falei, mas lá fica muito difícil para a gente. Então ele, usando a autoridade dele, que foi uma baita arbitrariedade, inclusive fora da lei, baita arbitrariedade, porque ele disse, ele não podia me expulsar, porque ele podia me impedir de participar da partida. Aquilo não é uma expulsão, ele foi impedido de participar da partida, porque a expulsão de qualquer atleta, ela só ocorre dentro do campo. Dentro do campo, ou mesmo quando você estiver uniformizado, tá compreendendo? Você, dentro do campo, antes de começar o jogo, ele até usou, tá compreendendo? Ele deu o cartão, pode dar o cartão vermelho. Naquela época podia, hoje eu não sei. Mas ele foi arbitrário, porque ele não podia me expulsar, ele podia me impedir de participar. É o que está dentro da regra, é o que está lá dentro da lei. Agora ele foi arbitrário, falou, você está expulso. Eu falei, não, peraí. Mas como naquela época eu não tinha um diploma de arbitragem, então surgiu aquele comentário que eu fui expulso antes de começar a partida. Não existe isso dentro da legislação do futebol. Você pode impedir o atleta de participar, mas não expulsar. Mas você você estava na reserva? Estava na reserva, mas eu não ia jogar, porque eu estava machucado. No momento que ele te expulsou, você não estava preparado para entrar? Não, eu não ia jogar, não tinha nem assinado súmula nem nada. O que levou ele até... Porque ele não gostou do que eu falei, porque eu disse a ele, o senhor vai colocar a gente lá atrás do gol, da cerca? Não há necessidade disso, se a gente ficar dentro do campo, porque nós estamos longe, nós não vamos interferir. Ah, mas você já está expulso. Eu falei, esse cara é doido, ele não pode expulsar ninguém antes de começar uma partida. A menos que eu já tivesse participado do jogo, aí era outra coisa, mas eu não participei do jogo. Quer dizer, ele foi super arbitrário. Agora, no interior, existem aqueles comentários, sabe, que você quer falar, então existe comentário. Mas ele estava completamente fora da lei, meu amigo, completamente fora da lei. Tem. Agora, é aquele negócio, você sabe, qualquer coisinha dentro do futebol amador tem comentário, principalmente em cidade pequena, e foi o que aconteceu. Em Cataguases, na minha época, todos os jogadores tinham muito, o nível dos jogadores eram muito bons. Mas o Juvelino era o homem que fazia o gol e o homem que garantia o emprego da gente era aquele. E todo mundo dizia, ele é um bonde, mas é o bonde que faz o gol, é aquele que resolve a partida. Agora, lá tinha muitos jogadores bons, esse é óbvio, a Marília eu não citei, é porque eu esqueci, mas foi um dos grandes também. Valeu a pena jogar em Cataguases, então, né? Agora, não só vale, Cataguases vale a pena em todos os sentidos que você puder pensar. Cataguases é uma cidade que, para mim, ela é fora de série. Quer dizer, na região não tem quem compete com Cataguases. Não é porque eu gosto da cidade. Cataguases é um parque industrial, meu amigo. Está acima das demais, não é? Sem favor algum, né? Não. É joia.
outro jogador que passou por aqui e que deixou época foi o Evandro. O Evandro também a gente ia para os bailes. Nossa, eu fui reserva do Evandro na lateral direita. Eu era garoto, o Evandro sempre muito estiloso para jogar e aquela coisa toda, sabe? Mas o Evandro foi um grande jogador, batia muito, mas todo com a maior das lealdades. Ele era viril? Não. Era violento? Não. Ele era defensor da camisa do Operário, assim como outros também foram.